Fala aí, pessoal, boa noite, tudo bem? Domingão aí, dia 7 de fevereiro. Estou aqui para fazer a atualização semanal aí das minhas operações. Fico repetitivo, mas desculpa por causa do pessoal novo que entra no canal. Desde o dia 1º de julho de 2021, eu resolvi tornar transparente todas as minhas operações que eu faço em BMF, exceto algumas operações de day trade que eu faço sem muita disciplina, sem uma estratégia muito bem definida, não são operações das quais eu tenho confiança para abrir para vocês, porque eu não tenho muito o que ensinar nelas. Eu estou adquirindo bagagem nela para colocar. Mas todas as operações de swing trade eu tenho colocado, né? E de novo eu repito, objetivo sempre. Primeiro, educacional, transmitir conhecimento, mostrar para as pessoas que o mercado futuro é um mercado interessantíssimo para operar. Você opera grandes volumes de dinheiro sem ter necessidade de ter todo esse dinheiro. Segundo, autodisciplina. Me ajuda muito a ter disciplina todo dia cedo. Eu levanto bem mais cedo que eu levantava, eu organizo todas as minhas operações para passar para o pessoal do canal e para passar também em detalhes o que eu vou fazer no dia para os meus mentorados. E terceiro, evolução, me tira da zona de conforto, me obriga a buscar cada vez mais, melhores resultados para eu não passar carão aqui com vocês, né? Não faz sentido eu me colocar aqui educacionalmente, ensinar alguma coisa que não dê resultado prático, que é uma coisa que a gente vê aí no mercado o tempo inteiro, as pessoas falando. Eu já sei porque eu já tomei umas lombadas muito grandes lá em 2008, quando eu não sabia direito e achava que sabia. E é muito legal porque assim, quando você ganha uma operação, você fala para todo mundo, pô, ganhei e tal. E quando você perde, você se retrai, nem é de maldade para poder tirar onda, você perde as energias mesmo, não quer comentar do assunto com ninguém. Então por isso que você acha que todo mundo ganha dinheiro na bolsa, mas a grande maioria perde dinheiro na bolsa porque não estuda adequadamente e não aprende. E, e para eu não ficar parecendo mais um nesse rol de pessoas que vendem sonhos, eu resolvi tornar as operações abertas, dou print nos notas de corretagem, dou print no meu home broker e estou aqui, né, dando a cara, mostrando minhas operações. E outra coisa muito importante, mostrar que não tem dinheiro fácil. Por mais que eu tenha uma alta taxa de acerto, as pessoas me acompanham. Vocês vão ver hoje que minhas operações abertas, eu estou perdendo aí, estou pagando de ajuste R$ 180 mil até o momento. Isso é basicamente o lucro todo que eu tive desde o dia 1º de julho. Óbvio que estou tranquilo, porque eu sei que essa é uma característica das minhas operações, né? Eu fico perdendo durante um bom tempo e depois dou aquelas porradas lá e tenho um lucro nas operações, então minimizo muito os prejuízos. Então, esse 180, óbvio que eu não vou realizar esse prejuízo com 180, eu acredito que eu vou ter um resultado muito bom nisso e vai aumentar ainda a minha taxa de lucro, tá? Anotem isso aí, depois vocês me cobrem. Mas vamos lá, para o vídeo não ficar muito longo, deixa eu compartilhar minha tela aqui com vocês, tá? Eu tenho uma planilha que eu faço o resumo, cada dia mais, isso aí também é mais um efeito de eu sempre estar trabalhando, eu tento aperfeiçoar ela mais. Então vocês vão verificar o seguinte, aqui eu tenho todas as operações desde o dia 1º de julho, cada linha é uma operação, tá? Então eu tenho aqui data que abri, data que fechei, qual que é a duração, se ela está aberta ou fechada, se é o mercado, porque se algum dia eu resolver colocar as operações que eu faço mercado à vista, aí separa qual que é a mercadoria, né? Se é milho, soja, mini índice, mini dólar, boi, café. Se eu estou comprado ou vendido, você pode operar comprado ou vendido. Quando você opera comprado, você tem expectativa de que vai subir, ganha na alta. Quando você opera vendido, é como se você estivesse apostando na queda, tá? Basicamente é como se você tomasse emprestado algo, você vendesse, esperando cair o preço para você recomprar e devolver algo que você tomou emprestado. Basicamente é isso. Aqui o nome da estratégia, se é uma estratégia estrela, que é uma estratégia que eu estou tentando calibrar para ter o menor risco possível, se é de curto prazo, médio prazo e longo prazo. Aqui é o drawdown. O que é o drawdown? Isso aqui é uma métrica muito importante, tá? O drawdown
é qual que é o valor máximo que eu tive perdendo durante a operação. Por que eu gosto de colocar isso? Exatamente pelo que eu falei há 5 minutos atrás. Para as pessoas não entenderem que não existe almoço grátis, que essa é uma estratégia, a minha principal estratégia, que é essa CT, que é contra a tendência. Vocês vão verificar aqui que eu comecei... Aqui está até errado, eu tenho que mudar aqui. Vou até mudar aqui. A operação 4 e a operação 5, elas não são contra a tendência, elas são a favor da tendência 1,3 diário. Aí, ó, por mais que eu tente me organizar, eu tenho uma dificuldade muito grande de 100% aqui estar organizado com vocês. Então, voltando aqui na tela aqui. Olha lá, ó. As duas últimas... faltou botar diário aqui. Peraí. E a letrinha é se é diário, semanal, mensal, tá? Porque que é curto, médio e longo prazo. Eu tenho esses 3 horizontes. Então, vamos lá. Aqui... Então, você pode ver que só essas duas aqui são a favor da tendência. Todas as outras foram contra a tendência. Eu vou começar mais um pouco a fazer operações a favor da tendência, que elas são menos assertivas, mas elas têm um risco menor. Então, para quem tem medo, é melhor entrar nessa do que nas outras. Essas outras acerta pra caralho, mas quando erra também pode dar uma porrada, um prejuízo grande. Mas voltando aqui à linha. Como eu disse... Essas operações contra a tendência, por isso que eu falei para vocês, eu estou num prejuízo de 190 mil que nas operações estão abertas, mas eu tenho convicção de que eu não vou fechar. Por quê? Porque, olha só, as operações fechadas que eu tenho, que são 29 até agora, elas deram, olha aqui, um lucro, só 3 delas deram prejuízo, elas deram um lucro de 171 mil. Se você olhar aqui no drawdown, praticamente todas tivemos um prejuízo máximo. Se somar o prejuízo máximo de todas as operações, chegou a 725 mil de prejuízo. Por quê? Porque chego num prejuízo e... olha essa operação. Operação 6, que é uma operação vendida em boi de médio prazo, eu tive perdendo 117 mil e fechei com 1.000 de lucro. Tá? Operação 4, eu tive perdendo, o máximo que eu perdi foi 14 mil e fechei com um lucro de 25 mil. A operação 7, que também foi em café, tive perdendo 14 e fechei com 31. Olha essa aqui, a operação 8, eu tive perdendo 138 mil e fechei com 26 mil. Então, eu falo isso sempre, porque senão as pessoas acham, nossa, o Júlio está ganhando 171, mas está perdendo 189, está no 0 a 0. Não, eu estou ganhando 171 nas operações que eu já fechei, dinheiro no bolso. Essas aqui estão em andamento. E eu tenho umas expectativas muito positivas para essas. Então, se essas aqui ficarem no 0 a 0, eu continuo com 171. Se elas derem lucro, que é o que eu espero no todo aqui, isso aqui aumenta. E se elas derem prejuízo, isso aqui diminui. Mas certamente não vai ser esse prejuízo. Por quê? Porque é uma característica da minha operação, e eu vou até abrir um gráfico para explicar isso para vocês daqui a pouquinho, porque eu acredito que esse vídeo vai dar tempo de fazer isso. Então, por quê? Nós não tivemos muita novidade. Então, olha só. Então, essa drawdown é importante para você ver o seguinte, poxa, dá para ganhar dinheiro? Dá, ganhei 171 mil em 6 meses. Mas olha o tanto de dinheiro que eu tive que colocar durante as operações. Lógico que os valores mais importantes são operações de médio e longo prazo. As operações de curto prazo, que eu mais botei dinheiro foi em café aqui, que eu botei 58. Aqui tive botando 58, depois fechei com 44 de lucro, foi espetacular, né? Nas de curto prazo, aqui tem uma de curto prazo também, em boi, que eu tive perdendo 35, que eu acabei perdendo bastante nela. Mas a maioria de curto prazo aqui, ó, você põe 2, põe 4, põe 1.000, põe 2.000, 4.000 no máximo e fecha com... Aqui, essa aqui eu botei 4.000 e fechei com 140 de lucro, né? É um lucro, mas é até ruim. Essa aqui 1.200, fechei com 1.300 de lucro. Bom, enfim. Essa coluna aqui, gente, verde, é a situação que estava na semana anterior. Como eu não fechei nenhuma operação, então, primeira informação para vocês, não fechei nenhuma operação da semana passada para essa semana. Então, continuam os mesmos resultados. Agora, das operações abertas, eu abri uma operação que foi essa 5F, que é uma operação de soja a favor da tendência. Eu tinha acabado de sair no dia 29 de uma operação de soja comprada a favor da tendência idêntica a essa. Eu fui estopado, perdi R$2.000. E agora comecei de novo outra. Deu sinal novamente e vamos lá.
né? Eu já disse bem que o nível de assertividade a favor da tendência é bem menor de contra a tendência, vai baixar muito aqui meu índice de lucro, que está em 90%, por causa de fazer as operações, que elas costumam ter 50% de acerto, enquanto as contra a tendência costumam ter 90% de acerto. É impressionante, mas muito mais arriscadas, né? É uma operação que começou agora, ela está em 318 reais positiva, mas ela ainda está com stop abaixo do preço de, se eu não me engano, está em 29,66 dólares, eu comprei a 30 dólares. Então, se ela cair segunda, eu ainda tomo prejuízo. Ela tem uma característica importante, vou mostrar no gráfico, à medida que vai passando o tempo ela subindo, eu vou subindo o meu stop. Então, se ela durar aí 3, 4 dias, a tendência é que eu já leve o stop para acima do valor que eu comprei, ou seja, já não tem risco de ter prejuízo. Mas isso quando ela evolui a meu favor, né? Vamos ver se ela vai continuar evoluindo. Então essa foi a operação nova. Agora, das operações que estavam abertas, aí piorou, né? Que eu estava perdendo 176 e eu tive que aportar mais 13 mil. Isso significa o quê, pessoal? Na prática, que eu tive que 13 mil que estava com fundo caixa que eu uso lá na XP, eu tirei para pagar. Paguei. O dinheiro saiu da minha carteira. A mais, eu já paguei nessas operações que estão abertas, igual eu disse, 189, esperando a hora que esse dinheiro vai começar a voltar, e vai voltar. Vamos falar sobre eles depois. São operações de médio e longo prazo. Ó. Longo prazo, médio prazo, longo prazo. Só essa que eu entrei essa semana. Curto prazo, curiosamente, é que eu estou ganhando. As operações aqui ainda esperam 1, 2 meses de duração para reverter essa situação. Se reverter antes, ótimo. Então, o que aconteceu? Aqui, ó, o prejuízo nessa operação 12 de soja acabou até entrando um dinheiro, porque melhorou um pouco. Eu estou vendido, então significa o quê? Que o preço caiu um pouquinho da sexta anterior para essa sexta. Essa aqui de café também melhorou um pouquinho, também estou vendido. Inclusive, essa de café foi a única que teve movimentação. Ó, eu tive 2 saídas parciais aqui. Ó. O verde também aqui é o número de contratos que eu estava na semana passada e o contratos que eu estou agora. Ó. Eu estava com 12, na verdade estava com 11, um foi sexta, eu esqueci de colocar, sexta anterior. Eu saí de um na sexta anterior e saí um essa semana. Então, na verdade, eu estava com 12 e ficou com 10. Tá? Isso diminui minha exposição, mas diminuiu meu prejuízo um pouco também. Agora, por exemplo, já essa operação de mini BOV, eu estava numa situação, achei que eu ia sair até com lucro, sexta estava em queda livre e essa semana foi uma semana de alta do IBOV, né? Praticamente subiu quase todos os dias. Então, o que aconteceu? Minha operação que estava para fechar no prejuízo muito baixo ou com lucro muito baixo também, ela acabou desandando de novo e voltou para 24 mil de prejuízo. Então, por isso que aumentou muito aqui. A operação de milho também melhorou o meu resultado, caiu de 24 para 19. Entretanto, a operação aqui de boi também piorou. O boi deu de subir também essa semana. Eu estou vendido, então piorou aí de 12 para 19 mil. Essa foi a situação, né? Saí de um prejuízo acumulado nas 5 operações abertas de 176 para 189. Tá? Então, só para vocês entenderem, essa coluna que é interessante também é o valor que eu estou exposto. Então, hoje eu estou exposto em 2,5 milhões de reais. Não estou com esse dinheiro investido, né, gente? Isso é importante, senão fica parecendo até ostentação. Isso que é importante, eu preciso de um dinheiro em garantia, né? Eu não sei se eu tenho isso aqui aberto, deixa eu ver aqui. Aqui, eu vou abrir aqui, ó. Mas não nem é a garantia máxima que eu coloquei, mas se você for verificar aqui, ó, a garantia máxima que eu tive nessas operações que estão abertas, eu tive que ter, olha que interessante esse número aqui, basicamente 263 mil. É o dinheiro que eu tenho que estar investido ou em aço, um pouco mais, tá? Porque tem um deságiozinho, a B3 bota um deságio. Mas vamos supor assim, se eu preciso ter 263 mil em garantia, se eu tiver 350 mil em ações ou 350 mil em renda fixa, alguma coisa, eu consigo operar. Então, vocês precisam entender o seguinte, para eu estar operando, por isso, esse é um das vantagens e riscos do mercado futuro, é que eu estou
com 2,5 milhões investido, mas eu precisava de 263 mil em garantia apenas, tá? Então, apenas assim, entre aspas, nós estamos falando de 10% do valor, basicamente, né? Agora, e eu estou exposto em 2,5. Significa o quê? Vamos supor que todas as operações aqui essa semana que vem andem 10% contra o meu desejo, né? Eu estou vendido basicamente em todas, vamos supor que todas subam 10%. Significa o quê? Que eu vou botar 250 mil. Vou ter que botar 250 mil a mais aqui, vai ser terrível para mim, né? Uma tragédia, né? Mas a gente tem expectativa que não aconteça isso, até porque não são papéis que andam junto, não tem uma correlação absurda. A correlação que tem maior é soja, milho e boi. Mas café e mini índice não tem correlação com esses outros papéis. Então, agora, também se acontecer o contrário, todos os papéis caírem 10%, entra 250 mil na conta. É valor alto de alavancagem mesmo. Então, por isso você tem que estar preparado para entrar, né? Uma coisa que eu sempre falo, obviamente, é que para os meus mentorados, nenhum deles entram em operações de médio e longo prazo. Médio e longo prazo é realmente para o nível mais profissional mesmo de investimento. As operações para o mentorado são as operações de curto prazo, com risco muito mais baixo, com necessidade de alavancagem e garantia muito mais baixa e a estrela, tá? Então, aqui é o resumo, né? Já estamos aí com 35 operações, nós estamos aí 7 meses, então uma média de 5 operações por mês. Tá? Das 35, 6 em andamento, 29 fechadas, das fechadas, 26 lucrativas, 3 no prejuízo. A média das operações que deram lucro foi R$ 8.000 por operação, de prejuízo foi até 12 mil, mas como foram poucas com prejuízo, no final das contas eu estou com esse lucro de 171 mil. Que isso me dá 90% de lucro nas operações, quando 10% de prejuízo, me dá um fator de lucro de 5,7. Como eu venho falando aqui, fator de lucro acima de 1,5 é muito bom, a partir de 2 é excepcional, 5,7 é uma coisa até fora da realidade, que eu, infelizmente, eu espero que caia. Eu espero no sentido não de torcer, mas de expectativa que vai cair. Tá? Eu prometi aqui, eu vou compartilhar com vocês a minha tela da soja, só para disseminar um pouco de conhecimento técnico. Olha aqui. A soja, esse aqui é o gráfico diário da soja, tá? Eu vou botar aqui, ó, CJCAC1, que é um contrato da soja contínuo. Opa, titubeou aqui a internet, e vou botar aqui no semanal, mensal. Só que eu vou botar o SJC2, espera aí só um minutinho. Aqui. Então, olha só, gente, vamos lá. O que significa isso aqui? Eu até botei aqui, deu um desenho da gente, pretensamente. Né? Que eu estava conversando com os meus mentorados. A soja, o que acontece? Olha aqui. Eu comecei a vender por aqui. Por quê? Porque ela começou a subir muito. Olha aqui, isso aqui é o gráfico histórico desde a soja, desde 1º de junho de 2012. Cada barra dessa é um mês. Então, o que acontece? A minha estratégia é buscar topos e fundos, né? É tentar achar um ponto próximo daqui e depois vender por aqui, nessa região das médias, ou na região que vai sair da sobrecompra aqui no FR. Bom, é um assunto mais técnico. E o contrário também, né? Achar fundos para sair por aqui. Lógico, gosto de ser muito transparente. É impossível eu saber quando vai ser o topo e o fundo. Não existe isso. Quem fala isso para vocês, ele deveria estar trilionário, nem precisa vender custo, não precisa fazer nada. Porque o cara que acerta topos e fundos, ele ganha tudo na bolsa. Mas eu sei, o que eu consigo ver aqui, quando o movimento começa a cansar, olhando alguns indicadores, algumas médias, eu acho que ele está cansando. Né? Esse candle aqui de janeiro, ele já demonstra um cansaço. Se ele começar a cair, ele tende a voltar. E aí, na hora que ele voltar, eu vou realizar com muito lucro. Essa é a minha expectativa. Então, eu vendi contrato aqui, vendi aqui, vendi aqui, vendi aqui. Por isso, hoje eu estou com aquele prejuízo alto acumulado. Por quê? A operação já está durando algum tempo. Se você verificar aqui, ó, desde que a soja começou a subir até hoje, nós temos 9 meses e nós temos 66% de alta, direto, linha reta.
Bem impressionante, né? Agora, se você olhar no diário, no curto prazo, eu estou comprado, olha que interessante, eu estou vendido no curto prazo e eu estou comprado. O que que eu fiz? Eu comprei aqui, ó. Eu comprei aqui, na hora que ela beijou a média aqui e deu um candle de reversão, um rompimento sobre a média, eu comprei. O que que vai acontecer? Se ela continuar subindo aqui, no curto prazo, eu vou chegar por aqui, vou realizar e vou ter um lucro aqui. Enquanto eu estou perdendo dinheiro lá na operação anterior de longo prazo. Mas são negócios à parte que eu controlo separado. Lá não tinha expectativa de que ia chegar no meu alvo agora, nos próximos dias. Então, assim, e não é torcida, não existe torcida em ações. Então, eu estou numa situação seguinte, que se ela cair no curto prazo, meu stop está aqui, eu vou ser estopado, vou perder uns 2 mil. Se ela cair, eu vou ganhar bastante dinheiro lá no outro. Se ela subir, eu vou perder lá no outro, mas eu já ia perder, porque eu não ia estar... Eu não entrei no negócio de longo prazo por causa desse negócio. Esse negócio eu entrei agora. Eu já ia, tô perdendo, eu tô aqui ganhando uma coisinha aqui no meio do caminho. É como se fizesse um negócio dentro de outro negócio, tá? Então essa que é a minha lógica, a lógica de tentar buscar mais movimentos, ampliar o número de operações para remunerar melhor minha carteira. Bom, pessoal, já estamos chegando a 22 minutos aqui, é esse o objetivo. Agradeço a confiança, curtem, compartilhem o canal, entrem no meu canal. Eu tenho, igual eu falei, eu tenho um canal exclusivo para mentorados, onde eu dou pontos de entrada e tal, que eu vou entrar e sair, mas são pessoas que eu preparei antes para isso. Eu não me sinto confortável de passar isso para qualquer pessoa, é perigoso. Entretanto, lá no canal que é aberto, temos 500 pessoas, eu sempre compartilho material e eu explico muito. No final do dia, eu sempre passo o fechamento do dia anterior, falo o que eu fiz em todas as operações, às vezes dou o racional. Eu tento também disseminar conhecimento. Óbvio que eu não consigo fazer na mesma intensidade que no canal exclusivo para mentorados, mas eu tento. Tá bom? Então, tá, fica com Deus aí. Boa semana para todos. A semana foi bem devagar, xoxa, né? Vamos dizer assim, não tivemos nenhum fechamento de operação, só uma nova. Vamos ver semana que vem se ela vai ser mais movimentada. Dá mais emoção, mas é mais gostoso, né? Abraço, gente. Com Deus. Tchau, tchau.